Você acredita em alguma coisa? Tem fé? Se não, não fecha o vídeo. Você pode aprender, talvez, o quão importante isso pode ser pra alguém. E se você acredita, até onde você iria por isso? Quando falamos de Até o Último Homem, filme estrelado por Andrew Garfield, é uma questão interessante de se levar quando falamos desse filme, visto que ele interpreta o personagem de uma pessoa real, Desmond Doss, que foi um objetificador de consciência que existiu e também serviu o exército. Basicamente, um objetificador de consciência é alguém que tem crenças religiosas muito fortes que não as permitem fazer coisas que seriam imorais, por exemplo, como tirar a vida de um homem na guerra, que foi o caso dele. Eu acho interessante a construção que eles fazem em todo o filme, com uma pegada até meio bíblica mesmo, explorando, por exemplo, quando é mostrado no filme, quando ele ele quase mata o irmão dele com um tijolo, uma briguinha besta que eles estavam tendo, que relembra muito a história de Caim e Abel, os dois irmãos, e como isso vai influenciando a visão de como ele tem sobre o assassinato no pai de Desmond, por exemplo. Nem quer que ele vá para essa batalha, afinal ele fez parte da Primeira Guerra Mundial. E ele mesmo fala em vários momentos do filme e você consegue perceber como isso afeta o homem, como basicamente é super muito bem visto o soldado antes da guerra, mas depois que ele sofre, morre e tudo mais, ele é só mais um ser humano qualquer pra visão das pessoas, e às vezes não é reconhecido como herói e tal. Desmond, ele não tem uma ideia muito consistente pra ir pra guerra, e mesmo assim, por muito sufoco, ele conseguiu ir pra lá. E é interessante ver como um médico, como ele mesmo diz no filme, quando todos estiverem tirando vidas, ele estará salvando. E foi o que ele fez. Ele salvou milhares de vidas e ainda voltou vivo de lá. Praticamente é uma lenda. E se você parar pra pensar, muitos homens lá também acreditam em Deus, tanto quanto o Desmond acredita, mas não da mesma maneira. E aí que tá. A maneira, o jeito, a fé tão grande que esse cara tem em não matar, em salvar, é o que fez o que torna ele. É o que fez ele salvar a quantidade de gente que ele salvou daquele jeito. Talvez, não sei, é um pouco difícil imaginar uma pessoa que faria tudo isso apenas por fazer numa guerra. Afinal, ele era o único que estava disposto a fazer algo do tipo, baseado na própria crença dele. Então, se você parar pra pensar, pra muitas pessoas não seria uma coisa racional, mas foi algo que ajudou eles a vencer a guerra, por exemplo, e ajudou a inspirar vários soldados que, se não tivessem vencido a Segunda Guerra, talvez não estivéssemos aqui, mesmo estando no Brasil, por exemplo. Poderia influenciar a economia e tudo mais. Enfim, o ponto é o quão longe esse cara foi por algo que ele acredita e não deixou ninguém contrariar sua crença. Uma promessa. Isso lembra muito, por exemplo, próprios personagens de animes que não mudam suas crenças, que lutam até o fim, ou próprios filósofos como Sócrates, que questionava tudo e foi justamente morto porque questionar tudo era o que estava estragando os jovens e tudo mais naquela época. E ele morreu por isso, porque ele não ia contrariar seus princípios. E aí que tá, princípios, coisas que tornam a gente. O próprio livro da Arte da Guerra mesmo fala que uma das 5 coisas que você deve almejar como general, e como general você não necessariamente precisa estar numa guerra, pode ser lidar com a sua vida, a sua guerra, enfim. Uma das coisas é o dogma, é aquilo em que você acredita, é aquilo que você vai botar suas forças. E esse era o dogma do Desmond.
E é interessante isso. Basicamente, existe até uma ciência que explica por trás disso, que se chama o gene de Deus. Basicamente, nós estamos geneticamente pré-programados a sentir experiências com um teor mais místico, por exemplo. Por exemplo, quando rezamos ou pensamos em coisas do tipo, cada vez mais profundamente e botando toda a nossa fé nisso, liberamos dopamina e serotonina. Essas regiões do cérebro elas são ativadas justamente nesse momento, porque estamos pré-geneticamente programados para isso. Então, isso significa que não existe ou existe, não importa. Faz bem. Por exemplo, o Desmond viveu uma grande vida, ele foi uma ótima pessoa, chegou onde chegou. E é isso. E talvez essa seja a coisa. Todos os outros soldados também acreditavam em Deus e nem por isso eles são menos especiais que o Desmond. Cada um, contanto que ninguém imponha como o melhor pro outro, ou como sendo o melhor por acreditar nisso, é uma coisa especial. Chega a ser engraçado eu falar sobre esse assunto, visto que no ensino médio, a grande parte do tempo eu fui chamado de ateu. E não necessariamente é a maneira como eu sou. Eu basicamente não me importo muito, mas não no sentido que existe ou não existe. Se existir, existe. E não tem problema existir. E se não existe, infelizmente é triste para as pessoas que acreditam. E é isso. Porque basicamente quando eu tive um pesadelo, por exemplo, com Valak, que é tipo um demônio, que tem aqueles negócios de, sei lá, 70 e poucos demônios, não sei o que, o Valak lá da freira, eu tive um treco, acordei assustado. E basicamente passei o resto do dia vendo as formas de como acabar com ele. E uma delas era reza e outra era o sangue de Jesus. Mas eu não sei se eu ia conseguir imaginar o sangue de Jesus quando eu tivesse um sonho de novo. Acabei tendo o sonho de novo e a reza funcionou. Tanto que eu comemorei no sonho. Os sonhos hoje são tops. E obrigado, Winchesters. Vocês são tops também. O ponto é importante. Faz bem. E acho que talvez não necessariamente todo mundo precise acreditar em algo extremamente além da nossa compreensão. Você pode, por exemplo, eu gosto de acreditar na sociedade em si. Por exemplo, você falar, mas as pessoas, você acreditar nas pessoas não é nada demais. Cara, você acreditar numa pessoa é muita coisa. Você acreditar em várias pessoas é ainda mais. Tipo, imagina que você acha que milhares de pessoas não estão acima de você, você ser muito ingênuo. Afinal, se você chamar 1000 pessoas pra te dar um soco, vai doer. Pode admitir, mais do que uma pessoa te dando um soco. Então, é importante. Eu sei que eu tô repetindo várias vezes que é importante, mas como você vê isso? Como você coloca em sua vida? Talvez tentando. Tive uma época que eu acreditei no Batman mesmo. Tinha até uma reza. Batman que está sentados na poltrona de Metron, perdoe aqueles que não creem seu preparo, livrai os pés de cabra do Coringa, Batman. Mas talvez não funcione pra todo mundo. Acredito que não vai funcionar pra todo mundo. Acho que você tem que tentar e ver no que dá. Não necessariamente precisa ser uma religião específica, mas ter fé em alguma coisa é importante. No meu caso, eu acho que as minhas fés estão em acreditar que as pessoas podem ser melhores e não desistir nisso. E eu meio que tenho duas pessoas que foram os pilares pra isso, que são pessoas que acreditam muito em Deus. Uma delas vai se tornar uma médica que tem parentes militares e a outra vai se tornar psicóloga. Então são pessoas que estão muito ligadas na área com isso, sabe? Da vida, de como as coisas vão ser, viver,
acreditar nas coisas, nas pessoas e não desistir. Então, talvez esse vídeo acabe ficando mais confuso. Será que eu devo buscar? Não devo buscar? Eu acho válido uma tentativa disso, mas se você talvez não esteja tão adepto, tente meditação. Tem também libera serotonina e dopamina também, como uma reza. Você vai estar focado no momento e talvez seja isso, estar presente. Obrigado por terem assistido. Não sei se ficou muito confuso, mas se puderem dar uma olhada nos links da descrição, compartilhar o vídeo, dar like, vai ajudar bastante. Eu espero que o canal esteja impactando ou fazendo as pessoas pensarem de alguma forma em alguma coisa. Até a próxima.